Boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez pelo interesse de vocês no caso. Nós estamos hoje aqui reunidos para passar informações de interesse público sobre mais uma acusação criminal que é apresentada nessa data. Começando, como de rotina, nós vamos apresentar em 5 slides apenas alguns números que são bastante interessantes sobre esse caso. Em primeiro lugar, o número de denunciados. Nós temos 239 denunciados atualmente. A maior parte deles, cerca de 100 pessoas, estão no núcleo empresarial. Cerca de 60 pessoas estão num núcleo que é formado por agentes públicos, funcionários públicos e agentes políticos. E outras cerca de 60 pessoas compõem o que nós chamamos de núcleo financeiro. Além disso, nós temos até agora 129 sentenciados. O percentual de condenações supera 82%. Não são todas as acusações que estão sentenciadas e mesmo em casos de absolvições, em diversos deles pendem apelações por parte do Ministério Público Federal. Outro dado interessante é que muitas vezes se diz que a Operação Lava Jato ela tem muitas pessoas presas, existem excessos no tocante à prisão. Nós trouxemos aqui algumas informações que mostram que esse dado não é verdadeiro. Quando nós tomamos em conta os mais de 200 acusados criminalmente, nós observamos que existe um pequeno número de denunciados presos. Nós temos aí 21 denunciados presos apenas. Quando nós olhamos os presos que ainda não sofreram sentenças, condenações criminais, o número é menor ainda. Nós temos 8 acusados presos sem sentença. Embora, em princípio, os números de prisões em razão das operações sucessivas chamem a atenção, o que nós vemos é que no maior escândalo de corrupção da história brasileira, no escândalo que se perpetuou por mais de 10 anos, com crimes feitos sem parar, de modo a preencher o requisito de ordem pública para as prisões estão sendo feitas e utilizadas de modo parcimonioso. Um outro dado interessante é que do nosso total de 70 acordos de colaboração, a imensa maioria, 51, foram feitos com réus soltos e apenas 19 com réus presos. Nós temos um percentual de mais de 70% dos acordos de colaboração feitos com réus soltos, o que derruba por terra o argumento de que prisões são feitas para obter colaborações. Basta ver que as colaborações não são fruto primordialmente das prisões. Por fim, ainda no tocante a dados gerais da operação, é interessante observar que a Lava Jato tem sido criticada por excessos ou abusos. Normalmente essas críticas, elas são críticas absolutamente genéricas, que tornam até impossível alguma defesa por parte da operação. A questão é, se existe algum abuso, qual é o caso? Em que situação específica houve abuso? Qual é o abuso? Precisamos lembrar que nesse caso nós temos atuando provavelmente mais de 600 dos melhores advogados criminalistas do país. Advogados com amplos acessos a tribunais, com amplos recursos para defender os seus clientes, que levaram toda e cada uma das suas queixas aos diversos tribunais. E o resultado, os senhores veem aqui, esse gráfico, ele sintetiza os resultados de 3 tribunais. Nós temos esses resultados também desmembrados por tribunais e nós disponibilizaremos depois a coletiva. O fato é que quando nós olhamos os resultados dos habeas corpus que foram impetrados contra as investigações, alegando supostos abusos, nós vemos que em mais de 95% deles foi legitimada a atuação do Ministério Público, da Polícia Federal, da Receita Federal e da Justiça Federal em primeira instância. É um dado significativo de legitimação da atuação em primeira instância. Quando nós olhamos os casos que foram revisados pela Justiça, nenhum deles denota um abuso evidente, nenhum deles denota um abuso significativo. O que nós temos de casos em que existe concessão do habeas corpus é, por exemplo, uma concessão para que as notificações pela vara criminal não sejam feitas por telefone, mas pessoalmente. Ou ainda um habeas corpus para que fosse aceita uma fiança de um determinado modo, ou ainda a concessão de habeas corpus para evitar a transferência de determinados presos para o presídio federal, para que eles ficassem na carceragem da Polícia Federal. Isso mostra que as decisões dos tribunais, em números, nós temos aí mais de
450 decisões legitimam a atuação da Lava Jato. A atuação da Lava Jato é técnica, é imparcial, é apartidária e é feita por agentes públicos que têm comprometimento com a Constituição, com as leis, com a sua consciência e com a sociedade. Quando nós observamos a corrupção no Brasil, nós temos muito claro que a corrupção no Brasil não é um problema de um partido A ou de um partido B. A corrupção no Brasil não é problema de um governo A ou de um governo B. Quando nós olhamos a história, nós vemos que a corrupção é enraizada historicamente, e quando nós olhamos o momento presente, nós vemos que ela é sistêmica, ela é espalhada em diversos níveis de governo, federal, estadual e municipal. Uma expressão dessa corrupção enraizada e sistêmica foi descoberta e comprovada no caso Lava Jato, com o maior esquema de corrupção já descoberto e comprovado no Brasil, e esse esquema envolve a Petrobras. O resultado dessas investigações são uma série de acusações criminais apresentadas pelo Ministério Público Federal. E essas acusações são fruto de um trabalho integrado e coordenado por Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal. Não existe ninguém numa jornada só nesse caso, são centenas de agentes públicos trabalhando em prol da sociedade. Todas essas apurações passaram por um processo de expansão horizontal nas diferentes diretorias da Petrobras e depois para outros órgãos públicos, e passaram também por um processo de expansão vertical, subindo até os principais articuladores desse esquema criminoso, chegando ao topo da hierarquia da organização criminosa. Hoje, o Ministério Público Federal acusa o senhor Luiz Inácio Lula da Silva como comandante máximo do esquema de corrupção identificado na Lava Jato. Cumpre aqui fazer duas observações. Primeiro, o Ministério Público Federal não está julgando aqui quem Lula foi ou é como pessoa. Não estamos julgando o quanto seu governo foi ou não foi bom, ou quanto ele fez ou não fez pelo povo brasileiro. Não. O que o Ministério Público faz aqui é imputar a ele a responsabilidade por crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro em um contexto específico, afirmando qual é a medida da sua responsabilidade com base em evidências. A mesma ressalva aqui se aplica em relação ao Partido dos Trabalhadores. Não se julga aqui a adequação da sua visão de mundo, da sua ideologia, mas se avalia sim se a agremiação se envolveu, por meio dos seus diversos prepostos, em crimes específicos. A segunda observação necessária é o fato de que, como aconteceu em todos os outros casos, em razão de uma necessidade didática e prática, são imputadas aqui corrupções em contratos específicos e atos específicos de lavagem, embora seja necessária a descrição do esquema como um todo para fins de contextualização e para fins probatórios. Renato, você tem um microfone separado, por favor? Feitas essas duas observações, o esquema denunciado nessa data pode ser sucintamente resumido do seguinte modo. Basicamente, o que os senhores observam aqui é um esquema geral de corrupção instalada dentro da Petrobras, os moldes que os senhores já conhecem ao redor dessa figura. De um lado, existem empreiteiras, como especificamente será objeto dessa denúncia, a empreiteira chamada OAS. Do outro lado, os senhores encontram os funcionários públicos da Petrobras corrompidos na construção de duas refinarias específicas no caso dessa denúncia, a refinaria da RNEST e a da Repar. Suportando a manutenção desses agentes públicos em suas funções, em seus cargos, estão políticos e partidos políticos, do Partido dos Trabalhadores, Partido Progressista e PMDB. Essas empreiteiras faziam o pagamento dos funcionários públicos e dos políticos por meio de operadores financeiros. Operadores financeiros como Alberto Youssef, que utilizou suas empresas Rigidez, RCI e MO Consultoria, o operador financeiro Mário Góes, que usou a empresa Rio Marine, e João Vacari Neto. Esse é o esquema de corrupção acusado nessa denúncia, envolvendo 3 contratos específicos da empreiteira OAS,
que foram firmados nos âmbitos das refinarias Repar e Reneste e que envolveram o pagamento de propinas para a diretoria de abastecimento e para a diretoria de serviços. Além do esquema de corrupção, é denunciado um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o ex-presidente Lula. O que se constatou foi o repasse de recursos a partir dessa empresa OAS para o ex-presidente Lula por meio de um upgrade de um apartamento, de um imóvel, um triplex em Guarujá, por meio da reforma desse triplex, por meio da decoração desse triplex e por meio de um contrato de armazenamento de bens pessoais, um contrato milionário firmado para armazenamento, um contrato falso firmado pela OAS como se os bens fossem dela e não do ex-presidente. Os valores das vantagens indevidas, os valores das propinas assim transmitidas para o ex-presidente Lula soma mais de 3 milhões de reais, como será explicado em detalhes em seguida. Alguns dados gerais dessa denúncia. Essa denúncia envolve 8 denunciados, os senhores estão recebendo a lista desses denunciados, dentre eles o ex-presidente Lula e a ex-primeira-dama Marisa Letícia. Nós temos como crimes denunciados os crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e de lavagem de dinheiro. O período dos crimes vai desde 2006 até 2016. O valor envolvido nesses crimes, na corrupção, é o valor de 87 milhões de reais e na lavagem de dinheiro, 3,7 milhões de reais. Esse valor de lavagem de dinheiro corresponde a propinas pagas de modo dissimulado ao ex-presidente Lula. A nossa acusação, o nosso pedido perante o judiciário requer um confisco de valores no montante de 87 milhões de reais, assim como, adicionalmente, um valor de ressarcimento de 87 ou mais 87 milhões de reais. A empresa envolvida, nesse caso, é o Grupo OAS. Nós disponibilizaremos também esses slides, e nessa página os senhores veem uma distribuição das acusações por réus. Os réus estão aqui nas colunas verticais, e aqui nas colunas horizontais estão as acusações. Basicamente, em cima são as acusações de corrupção ativa e passiva, e se observa que quem é acusado por corrupção ativa e passiva são Lula, Léo Pinheiro e Agenor Medeiros. Léo Pinheiro e Agenor Medeiros na qualidade de executivos da empresa OAS. Por lavagem de dinheiro e entrega de valores de modo dissimulado em favor do ex-presidente Lula, nós temos acusados Lula, Marisa Letícia, Paulo Camodo, no caso da armazenagem, Léo Pinheiro e funcionários da empresa OAS, grandes executivos da empresa OAS, Paulo Gordilho, Fábio Anamini e Roberto Moreira. Aqui a gente apresenta as penas relacionadas a esses crimes. A pena da corrupção vai com a causa de aumento, vai de 2 anos e 8 meses, essa é a pena mínima, a máxima é de 16 anos. A pena de corrupção passiva mínima é de 2 anos e 8 meses, a máxima é de 16 anos. E a pena da lavagem de dinheiro, com as causas de aumento de pena implicadas nesse caso, traz uma variação de pena de 4 anos na mínima e a máxima é de 16 anos e 6 meses. Apresentados esses dados gerais, nós passaremos para passar os gerais? Tá. Ah, tá. Obrigado. Ótimo, obrigado. Apresentados esses dados gerais, nós passaremos a apresentar o conjunto de evidências e de contexto que nos fazem concluir, para além de qualquer dúvida razoável, que Lula foi o comandante do esquema criminoso descoberto pela Lava Jato. Passamos então a montar uma espécie aqui de quebra-cabeças, um grande quebra-cabeça, com pelo menos 14 conjuntos de evidências que se juntam e apontam para Lula como peça central da Lava Jato. Essas provas demonstram que Lula era o grande general que comandou a realização e a continuidade da prática dos crimes, com poderes para determinar o funcionamento e, se quisesse, para determinar a sua interrupção. Nós abordaremos aqui um a um, em azul no slide, cada um dos 14 conjuntos de evidência. Nós começaremos revisitando o esquema criminoso em 2 dimensões.
uma dimensão muito grande, pela qual o esquema é conhecido como Petrolão, e a outra dimensão gigantesca, maior do que muito grande, que muitas vezes passa despercebida pela sociedade e que nós chamaremos aqui de propinocracia, o governo regido pelas propinas. Primeiro, vamos relembrar o esquema identificado pela Lava Jato, que nós conhecemos como Petrolão. O que nós tínhamos de um lado eram grandes empreiteiras que se cartelizaram e de outro lado corromperam funcionários de alto escalão da Petrobras e os agentes políticos e partidos políticos que lhes davam sustentação. Entre eles, nós temos operadores financeiros que basicamente cuidavam para que as propinas pagas de um lado para outro lado, esse dinheiro sujo chegasse ao outro lado com uma aparência de dinheiro limpo. Esse é o esquema básico que nós identificamos no caso Petrolão. Esse mega esquema de corrupção nós podemos ver como algo estruturado em torno de diferentes núcleos. Existia no comando dessa pirâmide criminosa um núcleo político, o núcleo dos partidos políticos e políticos que determinavam que esse esquema acontecesse. Por que razão que os executivos de uma empresa como a Petrobras, que ganham mais de 100 mil reais por mês, se corrompiam? Ganância? Não. A resposta é que, se eles não se corrompessem, eles simplesmente não estariam lá. Eles eram indicados por partidos políticos para estarem lá, e se eles não aceitassem a propina, que era dividida com os partidos políticos, eles não ocupariam aqueles cargos. Por isso, no ápice dessa pirâmide criminosa está o núcleo político, e no centro desse núcleo político está o senhor Lula. Além desse núcleo político, existe o núcleo administrativo dos funcionários públicos, o núcleo empresarial dos grandes empresários que se relacionavam com os órgãos públicos e pagavam propinas, e o núcleo operacional de agentes financeiros, lavadores de dinheiro profissionais que propiciavam a lavagem de dinheiro desse esquema. Esse mega esquema de corrupção, em razão da sua dimensão, é perturbador. O valor da propina paga somou, no âmbito da Petrobras, 6,2 bilhões de reais. Mas ninguém paga a propina de graça, paga para obter um benefício econômico. Por isso, o prejuízo é calculado, estimado, em até 42 bilhões de reais. Contudo, existem razões para que nós nos preocupemos mais ainda, porque as evidências apontam que o Petrolão era apenas uma parte de um quadro muito maior, que será aqui chamado de propinocracia, ou governo regido pelas propinas. Hoje, de fato, a Lava Jato investiga muito mais do que Petrolão. Aqui nós podemos ver uma representação gráfica do que nós chamamos de propinocracia. Muitas vezes a sociedade acredita que um presidente da República consegue governar o país sozinho, mas isso não é verdade. Para que o presidente consiga implantar o seu plano de governo, ele precisa aprovar projetos no Congresso. Para que ele consiga, por sua vez, aprovar projetos no Congresso, ele precisa ter uma maioria no Congresso, uma maioria parlamentar que é designada de base aliada. Por isso que o nosso sistema presidencialista é chamado de presidencialismo de coalizão, porque o presidente sozinho não faz nada, ele precisa formar uma coalizão de partidos políticos e de agentes políticos que o apoiem e passem os seus projetos de lei no Congresso. O que a Lava Jato identificou é que a forma de se conseguir formar essa coalizão e de se alcançar a governabilidade, se alcançar um governo que funcionasse pela passagem dos projetos de lei, foi uma troca de favores, aquilo que a ciência política chama de quid pro quo. Os partidos políticos, em troca de apoio, exigiam funções públicas, exigiam que pessoas por eles indicadas assumissem determinados cargos públicos. De outro lado, o presidente da República aceitava aquelas indicações em troca de apoio político. Até aí nós temos um sistema de governança corporativa, vamos dizer assim, que não é o mais adequado, mas até aí não seria nada criminoso. O problema é que o que se descobriu é que a disputa por funções públicas é o fato de que as indicações valem dinheiro, indicações valem propinas. Os apadrinhados políticos que assumiam os cargos públicos passariam a exercer sua influência junto aos particulares para arrecadar propina, junto aos particulares que tinham relacionamentos ou contratos com aqueles órgãos públicos geridos pelos apadrinhados políticos, pelos indicados politicamente.
Isso foi o que a Lava Jato constatou. O objetivo de arrecadar propina servia a 3 propósitos: alcançar uma governabilidade... Pode voltar, por favor? Não pode voltar. Não pode voltar. Não, tá indo para frente. Tá indo para frente? Não, é para trás. Ah, tá. Ótimo, obrigado. Tá. Ah, ótimo. Tá, ótimo, boa, obrigado. Deu certo? Tá, tá bem. É na bolinha, né? Não? Atrás. Tá. Certo, o que nós vemos é que a propina arrecadada servia a 3 propósitos: alcançar uma governabilidade mediante corrupção, uma governabilidade corrompida. Em segundo lugar, alcançar, no caso do próprio partido do governo, que não precisava ser alcançado por uma governabilidade, alcançar em favor do próprio Partido dos Trabalhadores uma perpetuação criminosa no poder, por meio da formação de um colchão de recursos que seriam usados em campanhas eleitorais. Por fim, alcançar o enriquecimento ilícito dos agentes públicos envolvidos. Mas espera aí, se o esquema é esse esquema não tem por que estar restrito à Petrobras, não é verdade? E efetivamente o que as investigações mostraram é que esse esquema não estava restrito à Petrobras. Esse esquema envolvia não só a Petrobras, como envolvia Eletrobras. Já existem acusações no Rio de Janeiro relativas a esse esquema. Esse esquema envolvia ainda o Ministério do Planejamento. A partir de um fatiamento Lava Jato, existem acusações oferecidas em São Paulo referentes a esse braço do esquema. Existem investigações ainda em relação ao Ministério da Saúde. Existem acusações formais em Curitiba e em Brasília referentes a um braço desse esquema no âmbito da Caixa Econômica Federal. E as investigações continuam em plena expansão, alcançando outros órgãos públicos. Aqui uma ressalva importante: embora não se possa dizer que todos os apadrinhados que assumiram cargos públicos, em todos os casos, arrecadaram propinas, é possível, a partir das provas, afirmar que existia sim um sistema com esse objetivo, o qual abarcava seguramente diversos cargos públicos. Quando se analisa esse esquema chamado de propinocracia, o que nós vemos é que esse esquema objetivava alcançar 3 fins. 3 fins que, em tese, esses fins poderiam ser lícitos. O primeiro fim é a governabilidade, algo bom para o Brasil. O país precisa ter governabilidade. O segundo fim era a perpetuação no poder, que é algo também legítimo. Cada partido busca se perpetuar no poder, implantar os seus planos, as suas ideias, o seu projeto de país. Além disso, se buscava enriquecimento, e não tem nada de errado em simplesmente enriquecer. O problema, nesse caso, foi o método que foi alcançado para alcançar essas finalidades. Douglas, você passa, por favor. O método alcançado contaminava os fins. O método usado para alcançar essa finalidade foi a corrupção, a arrecadação de propinas. E quando a corrupção foi usada para alcançar governabilidade, nós temos uma governabilidade corrompida. Nós temos um projeto para o país de governo estabelecido não dentro daquilo que cada partido e político entende que é melhor para o país, mas estabelecido com base nas propinas. Daí propinocracia, é o governo regido pelas propinas. Além disso, essa corrupção contamina a finalidade de perpetuação no poder. E o que nós vemos é um partido político, o Partido dos Trabalhadores, buscando arrecadar recursos para se perpetuar criminosamente no poder. Ele formando um colchão de liquidez e recursos que seriam usados não só em campanhas presidenciais, mas também em outras campanhas da legenda, com a finalidade de se perpetuar no poder, mas de modo criminoso. Além disso, o enriquecimento, que seria legítimo fora desse esquema, quando ele é buscado mediante corrupção, ele se torna um enriquecimento ilícito. Esses são os 3 grandes propósitos desse esquema investigado. Analisando esses 2 esquemas que a Lava Jato identificou, o petrolão de modo mais restrito e a propinocracia de modo mais amplo, o governo regido pela propina, nós conseguimos perceber que o petrolão era parte de um esquema de governabilidade corrompida.
Esses eram esquemas que dependiam da distribuição de cargos, que era feita conscientemente para fins arrecadatórios, como nós veremos. Quando Lula assumiu o governo federal, no início de 2003, ele tinha na sua base aliada 254 deputados federais. Isto é, a minoria dos 513 deputados federais. Após ele adotar uma política de distribuição de cargos, que envolvia mais de 18 mil cargos de confiança e posições estratégicas, já agora, em maio de 2003, a base aliada era composta por 325 deputados federais. Isto é, por uma maioria. Os próprios partidos Progressista e PMDB eram adversários na campanha de 2002. E depois de um processo de articulação com a obtenção de cargos para fins arrecadatórios, eles foram trazidos para perto do governo. A distribuição de cargos aí envolveu o apadrinhamento de diretores da Petrobras, como Paulo Roberto Costa, apadrinhado pelo Partido Progressista, e como Sérgio Machado, apadrinhado pelo PMDB, os quais receberam propinas da Lava Jato em favor deles e desses partidos. Agora, quem tinha poder para distribuir e efetivamente distribuiu cargos para fins arrecadatórios? Lula. Só o poder de decisão de Lula fazia a estratégia de governabilidade corrompida viável. Lula estava no topo da pirâmide do poder, competindo em nomear os altos cargos da administração pública federal. Mais ainda, no período em que foi estruturado o esquema criminoso em detrimento da Petrobras, foi Lula que deu provimento aos altos cargos da administração pública federal. A título ilustrativo, após as eleições de 2002, Lula chegou a afirmar publicamente seu poder de comando, dizendo: se quiserem falar dos ministérios, não falem comigo, eu falarei com vocês. Nesse contexto, foi Lula quem determinou ao Conselho de Administração da Petrobras a nomeação de diretores da Petrobras para atender ao PT, ao PP e ao PMDB. Em depoimento perante a polícia, o próprio Lula reconheceu que escolheu os nomes dos diretores da Petrobras, os quais foram enviados ao Conselho de Administração da Petrobras para aprovação formal. Em outro depoimento policial, o próprio Lula afirmou saber que os nomes dos diretores eram frutos de acordos políticos. Assim, Renato Duque foi nomeado, em fevereiro de 2003, diretor de serviços da Petrobras, para atender aos interesses arrecadatórios do Partido dos Trabalhadores. Do mesmo modo, Paulo Roberto Costa foi nomeado, em maio de 2002, diretor de abastecimento da Petrobras, para atender aos interesses arrecadatórios do Partido Progressista, e mais tarde, a partir de 2006, quando a base aliada se estremeceu em razão do mensalão, ele passou a atender também os interesses arrecadatórios do PMDB. Igualmente, Nestor Cerveró foi nomeado, em janeiro de 2003, diretor internacional da Petrobras para atender aos interesses arrecadatórios do Partido dos Trabalhadores. Mas, mais tarde, quando foi necessário trazer o apoio do PMDB, em razão do enfraquecimento da base aliada acarretado pelo mensalão, Nestor Cerveró passou a atender também os interesses arrecadatórios do PMDB do Senado. Mais tarde, Nestor Cerveró foi substituído por Jorge Zelada, que foi nomeado em março de 2008 para atender aos interesses arrecadatórios do PMDB da Câmara dos Deputados. Lula nomeou diretores para atender interesses do PP e do PMDB, ou determinou ainda que esses diretores atendessem os interesses arrecadatórios desses partidos, a fim de angariar apoio dos partidos que inicialmente não compunham a sua base de governo, ou ainda para que eles se mantivessem dentro da sua base. Mais ainda, Lula nomeou esses diretores, como ficará claro ao final dessa nossa exposição, para que usassem os seus cargos para arrecadação de propinas, junto a empresários com contratos públicos, a fim de que fossem essas propinas distribuídas para funcionários públicos, políticos e partidos políticos. Sem o poder de decisão de Lula, esse esquema seria impossível. Em quarto lugar, nós precisamos adicionar a esse conjunto de informações e evidências que nós estamos analisando, o fato de que esse esquema criminoso era movido também por integrantes do Partido dos Trabalhadores, o que determinava uma influência e liderança partidárias de Lula para que ele funcionasse. Essas lideranças e influência eram demandadas. Esse esquema não era apenas um esquema de governo, era também um esquema de partido político. De fato, a Lava Jato, como o mensalão,
não era apenas um esquema de governabilidade corrompida que demandava poder de decisão dentro do governo. Mensalão e Lava Jato foram esquemas gerenciados primordialmente pelo Partido dos Trabalhadores, que objetivava a sua perpetuação criminosa no poder. Em razão disso, altas figuras e tesoureiros do PT estiveram em ambos os esquemas, o que exigia uma liderança partidária que Lula detinha para que esses esquemas funcionassem. É inconcebível que um líder partidário da dimensão de Lula não tomasse parte e, mais do que isso, que ele não estivesse no comando de esquemas que revelam uma forma constante e própria de obter recursos públicos pelo Partido dos Trabalhadores. O funcionamento do Mensalão e da Lava Jato dependia não só de seu poder como governante, mas de seu comando como um líder partidário. Há muitas evidências de que esse esquema era partidário, sendo gerenciado primordialmente pelo Partido dos Trabalhadores. Vamos rever algumas dessas evidências angariadas ao longo de todas as investigações da Lava Jato. Em primeiro lugar, vários colaboradores, como Paulo Roberto Costa, Alberto Youssef, Pedro Barusco, Nestor Cerveró, Fernando Soares, revelaram a existência do esquema partidário que beneficiava o Partido dos Trabalhadores. Paulo Roberto Costa, por exemplo, em setembro de 2014, ele declarou que 3% de todos os contratos da Petrobras eram destinados em propinas para partidos políticos, sendo 1% para o Partido Progressista e 2% para o Partido dos Trabalhadores. Pedro Barusco, que devolveu aos cofres públicos aproximadamente 100 milhões de dólares que ele tinha recebido a título de propina, ele estimou que o Partido dos Trabalhadores recebeu propinas em um valor entre 150 e 200 milhões de dólares. Recolheram-se fortes provas ainda de que um empréstimo para o Partido dos Trabalhadores de 12 milhões de reais, feito pelo Banco Chain, foi quitado por meio de um direcionamento de um contrato da Petrobras bilionário referente à sonda Vitória 10.000. Angararam-se fortes evidências também de que a construtora Cetal, que colabora com as investigações, repassou propinas para o Partido dos Trabalhadores por meio de transferências para a Gráfica Atitude, que tem relações com o PT, a pedido de João Vacari, que é o ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores. Some-se ainda que 2 ex-tesoureiros do PT já foram denunciados na Lava Jato: João Vacari Neto, que responde a 6 ações penais, e Paulo Ferreira, que responde a uma ação penal recente em que ele é acusado de receber propinas em nome do PT, que são recursos desviados de um contrato de construção do novo SEMPES da Petrobras. Propinas essas que foram repassadas a familiares, blogs e até mesmo escolas de samba, inclusive com o uso de contratos falsos. Obtiveram-se, além disso, provas consistentes de que líderes partidários enriqueceram ilicitamente, como José Dirceu, que responde a 2 ações penais da Lava Jato. José Dirceu foi acusado de receber 15 milhões de reais, razão pela qual ele já foi inclusive condenado criminalmente. Esse valor incluía reformas em imóveis e compra de apartamento, além que são benefícios claramente pessoais. Outro exemplo disso é o caso do próprio Lula, que, como se verá, recebeu pelo menos 3,7 milhões em aumento do seu patrimônio a título de propinas. O esquema criminoso precisava ser comandado necessariamente por alguém que tinha domínio de 2 máquinas, da máquina do partido e da máquina do governo. Que poder tinha o PT para obter essas propinas a partir de altos funcionários da Petrobras, se não fosse o poder de Lula? Que poder tinha o João Vacari ou Paulo Ferreira para demandarem propinas em nome do governo, se eles não tinham cargos públicos, se não era o poder de Lula? Por outro lado, que poder tinha o próprio governo para determinar a ação de soldados do Partido dos Trabalhadores, se não fosse o poder de Lula? A conclusão inequívoca é a de que Lula era o elo comum e necessário entre o esquema partidário e o esquema de governo. A quinta peça que eu gostaria de adicionar a esse quebra-cabeça é o fato de que vários integrantes do Partido dos Trabalhadores, moralmente subordinados a Lula no partido,
estiveram envolvidos na Lava Jato, assim como outras pessoas de fora do partido mais próximas a Lula. Isso torna, mais uma vez, Lula o elo comum e necessário do esquema criminoso. Vejamos algumas dessas pessoas. Seguindo aqui, a partir do círculo azul, em sentido horário, nós temos, em primeiro lugar, o José Dirceu, que foi acusado em 2 ações penais na Lava Jato e condenado em uma delas a mais de 23 anos de prisão. José Dirceu foi próximo a Lula por décadas, intercalando-se com ele na presidência do Partido dos Trabalhadores. Dirceu chegou a ser ministro da Casa Civil de Lula, tendo sido chamado de homem forte do governo, o número 2, ou ainda o braço direito de Lula. Em seguida nós temos os ex-tesoureiros do PT, Paulo Ferreira e João Vacari. O último deles responde a 6 ações penais na Lava Jato. Depois aparece João Santana, acusado por receber, em conta oculta no exterior, pagamentos com dinheiro de propina e por meio de contrato falso. João Santana foi marqueteiro do Partido dos Trabalhadores, especificamente das campanhas de Lula em 2006 e de Dilma em 2010 e 2014. O próximo nome da nossa lista é o de José Carlos Bunlai, agropecuarista descrito publicamente como alguém que tinha livre acesso ao gabinete de Lula. Ele foi acusado na Lava Jato por ser testa de ferro do Partido dos Trabalhadores no empréstimo de 12 milhões de reais que favoreceu esse partido e foi quitado com dinheiro público, com dinheiro da Petrobras. Nós temos ainda André Vargas, condenado na Lava Jato por receber dinheiro desviado de contratos de publicidade com a Caixa Econômica Federal. Ele foi vice-presidente e líder do PT na Câmara dos Deputados. Por fim, na qualidade de investigado e não de réu, aparece aqui o nome de José de Felipe Júnior, que é suspeito também de ter recebido propinas no esquema da Lava Jato. Ele foi tesoureiro da campanha de Lula em 2006 e é ex-presidente do Instituto Lula. Aqui, novamente, dentro desse quadro, o elo evidente de todas essas pessoas, inclusive pessoas de fora da estrutura partidária, como João Santana e Bunlai, é o comando do esquema por Luiz Inácio Lula da Silva. Lula também tinha uma relação conveniente, bastante próxima com os empreiteiros envolvidos na Lava Jato, embora não fossem amigos pessoais. Há registros de viagens suas com os executivos das empreiteiras e ainda apontamentos em aparelhos eletrônicos que mostram que os grandes empreiteiros, como Léo Pinheiro e Marcelo Debrecht, despachavam questões de seu interesse diretamente com Lula. Enfim, Lula é o elo comum essencial que conecta diversos personagens envolvidos na Lava Jato e que, com seu comando, tornou esse esquema possível e real. Em sexto lugar, nós precisamos compreender o mensalão, porque a análise do mensalão, em conjunto com a Lava Jato, apontará para Lula como comandante dos esquemas. Mensalão e Lava Jato são duas faces de uma mesma moeda. Ambos são esquemas de corrupção desenvolvidos por um mesmo governo e por um mesmo partido com, em geral, 3 objetivos: alcançar a governabilidade corrompida, perpetuar criminosamente o poder e enriquecer ilicitamente. Enquanto no mensalão o apoio político era comprado com mesadas, na Lava Jato o apoio político era comprado com cargos distribuídos para fins arrecadatórios. O mensalão foi um grande esquema de corrupção e desvio de dinheiro público e pagamento de propinas para líderes partidários do PP, PL, PTB, PMDB e do próprio PT, comandado por um núcleo político, chefiado por José Dirceu e outros 3 dirigentes partidários: José Genuíno, Delúbio Soares e Silvio Pereira, tudo segundo a acusação do Ministério Público Federal perante o Supremo Tribunal Federal. Lá se descobriu que havia o que se chamou de núcleo publicitário também, o qual firmou empréstimos fajutos com bancos como Rural e BMG, assim como contratos de publicidade fictícios com órgãos públicos como o Banco do Brasil, tendo ainda havido investigações sobre contratos com outros ministérios, como o Ministério dos Esportes, Correios e Eletronorte. Como na investigação que aqui foi chamada de propinocracia, lá também existem indicativos fortes de que o esquema estava espalhado em diversos órgãos públicos. Esses contratos falsos geraram recursos a fim de pagar propinas em prol de uma governabilidade corrompida.
O mensalão foi, assim, um esquema similar à Lava Jato de governabilidade corrompida, de perpetuação criminosa no poder e de enriquecimento ilícito que já foi comprovado perante o Supremo Tribunal Federal. Uma vez rememorado o esquema mensalão, é possível agora adicionar uma nova peça ao nosso quebra-cabeça, que é o fato de que foram acusadas e condenadas no mensalão também pessoas muito próximas a Lula, que orbitavam ao redor dele. De fato, vários integrantes do PT, incluindo dirigentes de partido, líderes de bancada e agentes públicos petistas do governo, foram denunciados no mensalão, como observamos nesse gráfico aqui que vocês veem, em que eu seguirei no sentido horário, a partir, novamente, do círculo azul. Primeiro nós temos aí José Dirceu, o braço direito de Lula, sobre o qual já se falou, o qual foi condenado no mensalão como líder do núcleo político, verdadeiro mentor do mensalão. Em seguida temos Delúbio Soares, o qual foi tesoureiro do PT e condenado também no mensalão. Depois aparece o nome de Silvio Pereira, o qual foi secretário-geral do PT. Acusado no mensalão, teve o seu processo condicionalmente suspenso, por isso não foi sentenciado. José Genuíno, por sua vez, foi presidente do PT e condenado no mensalão. O próximo, João Paulo Cunha, foi igualmente condenado no mensalão. O petista foi presidente da Câmara dos Deputados e fez parte da coordenação da campanha de Lula em 2002. Roberto Jefferson, presidente do PTB, foi condenado no mensalão. Líderes do PP, com o qual Lula se relacionava para garantir a governabilidade, como Pedro Corrêa, José Janene, Pedro Henry, João Genu, foram acusados no mensalão e aparecem novamente na Lava Jato. Valdemar Costa Neto foi presidente do PL e líder do partido na Câmara dos Deputados, tendo sido igualmente acusado no mensalão. Por fim, nós temos José Borba, líder do PMDB na Câmara, que também foi denunciado no mensalão. Assim, a relevância dessas pessoas para a governabilidade ou a proximidade delas a Lula, assim como seu envolvimento apontado por provas nos crimes, é mais um elemento que está a apontar para a centralidade de Lula nesse esquema criminoso. Aqui, fazendo parênteses, nós não estamos recuperando o caso mensalão para apontar se Lula deveria ou não ser acusado em razão desse esquema. Mas sim, nós invocamos esse esquema a título de mais uma peça probatória de um grande quebra-cabeça. Além disso, uma coisa é certa: depois do mensalão, Lula não pode mais alegar desconhecimento de um esquema tão semelhante. Um sistema que ocorreu diretamente sob os seus olhares mais diretos e envolvendo as pessoas a ele mais próximas. Dessa vez, Lula não pode dizer que não sabia de nada. O oitavo elemento que adicionamos a esse quebra-cabeça é o significado da continuidade do esquema criminoso do mensalão na modalidade petrolão, mesmo após a saída de José Dirceu do governo em 2005, o que não deixa outra hipótese, senão a de que Lula era o comandante do esquema. Como vimos, José Dirceu era o braço direito de Lula na época em que ele foi ministro-chefe da Casa Civil. Ele foi, nesse contexto, um grande articulador político. Ele ficou responsável por estruturar a base aliada pela distribuição de cargos. Ele chegou a receber delegação de poder para dar provimento a cargos da alta administração pública federal, por meio do decreto número 4734 de 2003. Embora a definição dos nomes e cargos estratégicos ou com disputa fosse decidida por Lula pessoalmente. José Dirceu foi apontado e condenado como líder político do mensalão. Contudo, embora ele tenha saído do governo em 2005, o esquema continuou na forma de petrolão. Isso deixa claro que o comandante do esquema não era José Dirceu, e sim alguém que estava acima de José Dirceu. Abaixo de José Dirceu não haveria capacidade de articulação para fazer esse esquema girar, porque dependia de nomeações para cargos que são feitos na cúpula do poder. Só havia a possibilidade de o comandante estar acima, e aí estava o verdadeiro maestro dessa orquestra criminosa, Lula. De fato, mensalão e leva-jato, como vimos, eram esquemas que dependiam de duas máquinas para girar. Uma máquina de governo, de distribuição de pessoas em cargos públicos e nomeações,
e uma máquina de partido, em que integrantes do Partido dos Trabalhadores coletavam e administravam a propina. Lula era o elo comum e necessário para as duas máquinas que faziam o esquema rodar, a máquina do partido e a máquina do governo. Em nono lugar, o fato de Lula ser o único vértice comum do esquema de corrupção desenvolvido em vários órgãos públicos federais de modo idêntico, também mostra que ele era o seu real comandante. Realmente, Lula, além de ser o ponto em comum entre o governo e o partido, ele era o vértice dos vários órgãos públicos em que o esquema se disseminou. Vamos recuperar aquele diagnóstico que nós fizemos na Lava Jato, da existência de algo que nós chamamos de propinocracia, ou governo mediante propinas, ou governo regido pelas propinas. Nesse diagnóstico da propinocracia, observa-se que o esquema se espalhou por vários órgãos públicos federais. O único vértice comum a esses esquemas todos era, sem sombra de dúvidas, Lula. Além desses órgãos, nós devemos lembrar que a Lava Jato e outras operações estão em plena expansão, como a Operação Turbulência, envolvendo a transposição do Rio São Francisco, ou a Operação Tabela Periódica, envolvendo a empresa Valec. Mais ainda, nós observamos que o esquema existia de modo bastante difuso na linha de diversos depoimentos. Prestaram declarações nesse sentido Delcídio do Amaral, Pedro Corrêa, Paulo Roberto Costa, Roberto Jefferson no Mensalão e Sérgio Machado, dizendo que esse esquema estava enraizado nos mais diversos órgãos públicos. Sérgio Machado chegou a dizer que a Petrobras é a madame mais honesta dos cabarés do Brasil. Roberto Jefferson, lá atrás no Mensalão, em depoimento, ele explicou que as diretorias e outros cargos relevantes na administração pública, resultantes da composição político-partidária, tinham a função de arrecadar dinheiro do próprio órgão público pela sistemática do desvio e superfaturamento, e também de pressionar empresas privadas que se relacionavam com esses órgãos a fazer, abre aspas, doações, fecha aspas. Embora esse esquema fosse imenso e difuso, sem dúvidas a Petrobras era a galinha dos ovos de ouro, porque ela chegou a responder por 75% dos investimentos federais em um determinado momento. Além disso, nesse mega esquema, a propinocracia, observa-se que as pessoas que ocupavam cargos menores no esquema eram substituíveis. Notem que o esquema continuou o mesmo depois da saída de José Dirceu em 2005. Percebam que o esquema continuou o mesmo, com a troca de diretor Nestor Cerveró por Jorge Zelada em 2008. Vejam que o esquema continuou o mesmo, apesar de terem se sucedido diferentes tesoureiros encarregados dentro do Partido dos Trabalhadores, como Delúbio Soares, no Mensalão, Paulo Ferreira e João Vacari, na Lava Jato. Isso tudo mostra, mais uma vez, que existia um vértice comum que comandava o esquema, o qual era, senão, Lula. Além disso, o fato de que Lula enriqueceu ilicitamente com o esquema de corrupção prova, para além de qualquer dúvida razoável, que, mais do que ele sabia, ele tinha um papel central nesse esquema. De fato, Lula está sendo acusado formalmente, nesse momento, por ter recebido dissimuladamente 3,7 milhões de reais em propinas que foram dadas pela construtora OAS, derivadas de um caixa geral de dívidas e propinas em função de contratos com a administração pública federal e, particularmente, com a Petrobras. Esses valores foram recebidos de modo dissimulado por meio de um upgrade no imóvel, da reforma e decoração de um triplex, assim como por meio da armazenagem de bens pessoais de modo dissimulado e com custos milionários. Além disso, há outros fatos sob investigação que não estão sendo objeto desta acusação nesse dia, que trazem evidências que corroboram tudo isso. Há provas que apontam para o fato de que, entre 2011 e 2014, as empresas Lius Palestras e Instituto Lula receberam mais de 30 milhões de reais das empresas envolvidas na Lava Jato. Isso é uma parcela significativa do total de ingressos dessas entidades no período,
55 milhões de reais. Some-se que, dos 30 milhões oriundos das empreiteiras, 7,5 milhões tiveram por destino Lula. Nesse ponto, em 11º lugar, já podemos concluir que o Partido dos Trabalhadores, e particularmente Lula, eram os maiores beneficiados nos esquemas criminosos de macrocorrupção no Brasil. Essa conclusão se extrai ao se analisar os esquemas do Mensalão e Petrolão, que eram parte de algo maior, que estamos chamando de propinocracia, o governo regido pelas propinas. Cumpre aqui nós lembrarmos que havia 3 objetivos no esquema de corrupção gigantesco comprovado. Em primeiro lugar, alcançar uma governabilidade corrompida. Em segundo lugar, obter uma perpetuação criminosa no poder. Em terceiro lugar, enriquecer ilicitamente. O que nós vemos é que Lula, pode passar, Douglas, por favor? Lula era o grande beneficiário desses 3 sistemas. Governabilidade, e nós já abordamos esses 3 sistemas, são 3 balões azuis que nós já abordamos: governabilidade, perpetuação criminosa no poder e enriquecimento ilícito. O que nós vemos é que, no tocante à governabilidade corrompida, Lula usou desse esquema para se tornar politicamente forte, o suficiente para manter e ampliar a base aliada. No tocante à perpetuação criminosa no poder, Lula tornou-se economicamente forte o bastante para formar um colchão de recursos e ganhar eleições, além de beneficiar campanhas de outros candidatos da legenda. No tocante ao enriquecimento ilícito, nós vimos que, e veremos, que Lula teve acréscimos patrimoniais e legais, oriundos de propinas, que foram repassadas de modo disfarçado. Em 12º lugar, a expressividade do esquema e de seus integrantes só é compatível com o seu comando por parte de Lula. De fato, quando nós analisamos tudo isso conjuntamente, a expressividade da propinocracia, a expressividade dos líderes partidários, dos ministros, dos funcionários envolvidos, a expressividade das empresas, grandes doadoras envolvidas no esquema, a expressividade dos valores que só na Petrobras chegaram a 6,2 bilhões em propinas, e também a expressividade da ramificação do mesmo esquema em diversos órgãos públicos federais, não existe outra conclusão possível senão a de que Lula, triplamente beneficiado com o esquema, era o seu comandante. Em 13º lugar, soma-se a todas essas evidências a reação de Lula diante das investigações do Mensalão e da Lava Jato, uma reação de desqualificação ou mesmo obstrução, o que aponta para a sua responsabilidade pelo esquema como aquele que foge da cena do crime após matar a vítima e busca depois silenciar testemunhas. Depoimentos prestados no Mensalão dão conta de que Lula foi informado da existência do esquema. Contudo, como a história revelou, Lula não fez nada para fazer esse mega esquema cessar. Além disso, ao Mensalão, embora Lula inicialmente tenha se dito traído, nesse caso Mensalão, ele não apurou a responsabilidade pelos crimes e não buscou a punição dos responsáveis. A postura de Lula foi de buscar desqualificar a investigação. Foi uma postura de negação e de dissimulação. Em entrevista em 2005, Lula chegou a admitir que conhecia a prática de, abre aspas, caixa 2, fecha aspas. Contudo, o Mensalão não era um esquema de caixa 2, e sim de peculato, de desvio de dinheiro público, de corrupção e de lavagem de dinheiro. Na Lava Jato, interceptações judicialmente autorizadas e outras provas demonstram que Lula conspirou contra a operação. Lula foi acusado formalmente por ter agido para calar Nestor Cerveró, buscando evitar a sua colaboração com a Justiça. Uma decisão recente do ministro Teori Zavascki é ilustrativa da postura de Lula. Disse o ministro do Supremo Tribunal Federal, abre aspas, é importante destacar que esta corte possui amplo conhecimento dos processos, inquéritos e ações penais que buscam investigar supostos crimes praticados no âmbito das Petrobras, com seus contornos e com suas imitações, de modo que os argumentos agora trazidos nessa reclamação constituem mais uma das diversas tentativas da defesa de embaraçar as apurações.
Toda essa prova analisada até aqui é suficiente para colocar Lula no centro do esquema criminoso, como seu comandante. Não seria necessário nada mais do que se expôs até aqui. Contudo, esse conjunto de evidências é ainda confirmado pelo depoimento de vários colaboradores. Tais depoimentos revelam que Lula sabia do esquema criminoso e comandava esse esquema. Vamos analisar novamente, a partir do círculo azul, esses depoimentos no sentido horário. Primeiro, o deputado Pedro Correa, do Partido Progressista, em colaboração, afirmou que, após Lula assumir o governo em 2003, dentro do sistema de distribuição de tarefas que se instalou para angariar governabilidade, José Dirceu, na qualidade de articulador político, distribuía cargos que não eram estratégicos ou disputados. Em casos estratégicos ou disputados, quem dava a palavra era Lula pessoalmente. Era ele quem decidia. Pedro Correa narrou ainda que, em 2003 e 2004, houve uma série de tratativas para que a diretoria de abastecimento passasse a atender os interesses arrecadatórios do Partido Progressista. Contudo, o então diretor de abastecimento, Rogério Manso, negou-se a atender esses interesses arrecadatórios, dizendo que entendeu muito bem a ordem de José Dirceu, mas não foi nomeado para cumpri-la. Diante dessa negativa do então diretor de abastecimento, foi definida a sua substituição por Paulo Roberto Costa, o qual foi indicado pelo Partido Progressista e teve a concordância de José Dirceu e de Lula. Contudo, surgiu aí um problema. O Conselho de Administração da Petrobras, responsável formalmente pela nomeação, resistiu à troca de diretores. Então, numa reunião com o Partido Progressista, Lula determinou ao Conselho de Administração, por meio do presidente da Petrobras, Dutra, que nomeasse Paulo Roberto Costa, sob pena de demitir todos. Isso fez com que Paulo Roberto Costa fosse nomeado. Segundo Pedro Correa ainda, Lula sabia, abre aspas, que o interesse era financeiro e arrecadatório, fecha aspas. Ainda, segundo Pedro Correa, Lula tinha, abre aspas, ciência inequívoca que o interesse do PP era arrecadar propinas na diretoria de abastecimento, fecha aspas. O ex-senador Delcídio do Amaral, por sua vez, afirmou que Lula discutia com bancadas os nomes dos diretores da Petrobras. Ele disse ainda que Lula sabia, abre aspas, como as coisas funcionavam, fecha aspas. E que, abre aspas, não há como negar que Lula sabia que os diretores indicados politicamente angariavam recursos, inclusive ilícitos, para os partidos políticos que lhes davam sustentação, fecha aspas. Nas palavras de Delcídio do Amaral, Lula sabia como a roda rodava. Pedro Correa, em um outro trecho de seu depoimento, contou ainda que, em 2006, 2 anos depois da nomeação de Paulo Roberto Costa, Pedro Correa e José Janene fizeram novas reivindicações de cargos e valores para campanhas políticas perante o ex-presidente Lula. Narrou Pedro Correa que, nesse ano, em 2006, Lula lhe disse, abre aspas, vocês têm um diretor muito importante, estão muito bem atendidos financeiramente. Paulinho tem me dito, fecha aspas. Pedro Correa afirmou ainda que Lula lhe disse que, abre aspas, Paulinho tinha deixado o partido muito bem abastecido com dinheiro para fazer a eleição de todos os deputados, fecha aspas. Em suma, Pedro Correa afirmou que Lula sabia do esquema, que tinha o comando dele e que dele se beneficiava. O empresário Fernando Chaim, quando foi ouvido em ação penal perante a Justiça em relação ao empréstimo feito ao PT pelo Banco Chaim, quitado pela Petrobras por meio do contrato de sonda da Vitória 10.000, um contrato bilionário, afirmou que o negócio envolvendo o pagamento do empréstimo pelo direcionamento do contrato da Petrobras estava abençoado por Lula. O operador financeiro do esquema, Fernando Soares, declarou que, segundo ouviu de Bunlai, Lula recompensou o diretor internacional Nestor Cerveró, porque Nestor Cerveró direcionou o contrato da sonda Vitória 10.000 para Chaim, a fim de pagar aquele empréstimo concedido ao Partido dos Trabalhadores.
Isso aconteceu quando do afastamento do Nestor Cerveró da diretoria internacional. Como forma, então, de reconhecimento, Cerveró foi convidado por Lula a assumir a diretoria financeira da BR Distribuidora. O ex-diretor Nestor Cerveró confirmou a mesma versão, afirmando que sua nomeação para a BR era uma retribuição de Lula pela contratação da Chain, que quitou a dívida do PT. Ou seja, recapitulando, tendo agora completado o quebra-cabeça que aponta para um centro, que aponta para o fato de que Lula era o grande comandante do esquema Lava Jato e do esquema que nós designamos de propinocracia. Em suma, Lula nomeou altos cargos da administração, particularmente os diretores da Petrobras investigados na Lava Jato, para arrecadarem propina para partidos, a fim de garantir uma governabilidade corrompida, a perpetuação criminosa do poder e o enriquecimento ilícito dele próprio e de terceiros. Provas são pedaços da realidade que geram convicção sobre um determinado fato ou hipótese. Todas essas informações e todas essas provas analisadas, como num quebra-cabeça, permitem formar seguramente a figura de Lula no comando do esquema criminoso identificado na Lava Jato. Todas essas provas nos levam a crer, para cima de qualquer dúvida razoável, para além de qualquer dúvida razoável, que Lula era o maestro dessa grande orquestra concatenada para saquear os cofres da Petrobras e de outros órgãos públicos. Ele era o general que estava no comando da imensa engrenagem desse esquema, que chamamos de propinocracia, o governo por meio da propina. Visto que Lula estava no centro, o que nos demandou a formação de um quebra-cabeça para fins probatórios, apontando a autoria e o comando desse esquema por Luiz Inácio Lula da Silva, a questão agora é: qual é a parte desse esquema gigantesco que é denunciada hoje? A parte do esquema denunciada hoje tem 3 focos. O primeiro dos focos é a corrupção em 3 contratos firmados pela OAS com a Petrobras. O segundo foco é a lavagem de parte milionária desse valor em benefício direto do ex-presidente Lula por meio do triplex do Guarujá. Por fim, a lavagem de parte milionária desse valor em benefício do ex-presidente Lula por meio do pagamento pela OAS da armazenagem de bens pessoais de Lula, mediante um contrato falso. A isso se adstringe a acusação criminal formulada hoje. Em relação à corrupção envolvendo 3 contratos da empresa OAS, o que se comprovou é o mesmo já comprovado em acusações anteriores. A OAS, mediante cartelização, ganhou o contrato e pagou propinas, as quais foram direcionadas a funcionários do alto escalão da Petrobras, a políticos, a partidos políticos e agora vem a novidade, também e particularmente a Lula, como será exposto e comprovado na parte atinente à lavagem de dinheiro. A destinação das propinas, como nos demais casos, aconteceu por meio de operadores financeiros, lavadores de dinheiro profissionais em relação a esse contrato de forma geral firmado pela OAS. Um desses operadores foi Alberto Youssef, que usou suas empresas de fachada. Outro foi Mário Góes, que usou a sua empresa de fachada, Rio Marine. Por fim, um terceiro operador foi João Vacari Neto, que tinha uma ambivalência, pois ele atuava tanto no núcleo político, em prol do Partido dos Trabalhadores, como também como operador financeiro do Partido dos Trabalhadores. Em relação à corrupção envolvendo o ex-presidente Lula, deve-se observar que existia, em relação a altas figuras como ele e José Dirceu, um sistema que nós chamamos nessa denúncia de caixa geral. Isso significa que não precisava ser acertado em cada obra um valor de propina certo, determinado para essas altas autoridades. As propinas, aliás, era a regra a partir de determinado momento na Petrobras, não precisavam mais sequer ser ajustadas. A empreiteira tinha sim que pagar um certo valor de propina, de cerca de 1% dos contratos para a diretoria do abastecimento e de cerca de 2% dos contratos para a diretoria de serviços, controlada pelo Partido dos Trabalhadores. Contudo, Lula, Dirceu, Vacari e outros integrantes do partido, os quais tinham o controle sobre a distribuição desses valores, podiam sacar valores desse caixa geral.
É um sistema, aliás, muito parecido com o que Alberto Youssef descreveu e gerenciou. Paulo Roberto Costa também confirma a existência desse partido no âmbito do Partido Progressista. Existia um caixa geral que era destinado a abastecer políticos do Partido Progressista. Por vezes eram feitos saques ou destinados determinados valores a políticos específicos, e esses valores eram deduzidos do total geral de propinas devidas por determinada empreiteira que fazia aquele pagamento. Os valores destinados aos integrantes do Partido dos Trabalhadores, como Lula e Dirceu, eram, no momento seguinte, deduzidos por João Vacari da dívida de propinas da respectiva empreiteira com o Partido dos Trabalhadores. Dito isso, eu passo a palavra aos colegas Robertson Pozobon e Júlio Noronha, que explicarão o esquema de lavagem de dinheiro, estruturado para que as propinas chegassem de modo disfarçado às mãos do senhor Luiz Inácio Lula da Silva.